Como tratar no seu consultório pessoas com transtorno de personalidade narcisista? Esse é o tema de hoje aqui no nosso canal Papo Cabeça com a Adriana Santiago. Eu sou a Adriana Santiago, eu tenho 32 anos de prática clínica, sou diretora do Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, o NUAP, e aqui a gente forma profissionais, a gente trabalha com a formação continuada, né? Então a gente está sempre atualizando o que há de mais moderno em termos científicos. Nossos professores são especializados e seja bem-vindo aqui então para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Como todo transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade narcisista é um padrão difuso de comportamento. Então o sujeito, ele se comporta de determinada forma no trabalho, em casa, com os amigos, enfim. Então é um padrão difuso, ele se apresenta desde o final da adolescência para a idade adulta e vai arrastando, né, esse tipo de comportamento pela vida. E o que caracteriza, assim, quais são os sinais e sintomas do transtorno de personalidade narcisista? Geralmente são pessoas arrogantes, que gostam de diminuir o outro, né? Então tem dificuldade de acessar os seus próprios sentimentos, são às vezes violentos nas palavras, porque eles, para se sentirem um pouquinho melhor, eles precisam ter alguém abaixo deles. E sempre que se relacionam numa dinâmica instrumental. Desde que o outro me sirva, eu estarei com ele. O narcisista é assim. Eu não vou aqui definir, cara, eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no canal, né? Sobre todos os sintomas do narcisista, mas eu quero falar com vocês de uma forma mais geral. O narcisista, ele costuma amedrontar o terapeuta, ele costuma amedrontar, porque geralmente chega com o pé na porta. E não chega todas as vezes porque ele é narcisista. Ele não chega lá no consultório, olha, vim aqui para eu poder me tratar do meu narcisismo. Não. Quando ele chega, geralmente ele está perdendo alguma coisa que o valide emocionalmente. Ou uma mulher bonita que dá um certo status para ele, ou dinheiro, ou a empresa. Então, geralmente, ele vem porque ele está num processo depressivo. Então, ele se apresenta dessa forma, mas o que está na base desse transtorno narcisista que ele tem, né? E o transtorno se caracteriza pelo fato dele se transtornar e transtornar quem está perto dele. Na base desse transtorno tem uma profunda defectividade, uma sensação de que ele é defeituoso, mas para que essa defectividade não seja exposta, para que ele não sucumba à sua defectividade, ele se torna um arrogante. Para hipercompensar, a gente chama isso em terapia do esquema de hipercompensação, para hipercompensar a sensação de que ele é um nada, ele começa a buscar a validação externa para que ele tenha algum contorno, né? E além dessa defectividade de base, o narcisista costuma ter privação emocional. Ele foi uma criança, muito provavelmente, privada de afeto genuíno, privada de afeto de qualidade, né? E quando é que ele se sentia acalentado, reconhecido? Era quando ele era admirado, quando ele tinha coisas que o outro não tinha, né? Não existe só o narcisista ali que precisa de coisas para poder ser validado, não, existem os narcisistas intelectuais também, mas depois a gente toca nesse assunto. Eu quero falar aqui com vocês, principalmente, que esse transtorno sempre foi considerado muito difícil de tratar pelas outras linhas da psicologia. Foi a terapia do esquema que montou uma metodologia muito prática, uma técnica que eu chamaria uma técnica de segurança para tratar tanto o transtorno de personalidade narcisista quanto o transtorno de personalidade borderline. Então, a terapia do esquema, ela vai propor uma metodologia, uma sistematização para que a gente consiga atender essas pessoas que realmente sofrem, porque o narcisista, ele causa uma certa repulsa, né?
de tão arrogante que é, ele causa uma certa repulsa, causa certo medo, porque ele vive questionando, ele fica o tempo inteiro questionando o psicólogo, ele sabe mais que todo mundo, ele é o cara, ele conserta helicóptero, ele sabe assim, ele é o cara, né? Então, causa um certo temor. E para isso, para que esse temor não atrapalhe o funcionamento, a gente tem que estar ali, ó, afiado nas novas teorias, nas novas técnicas que foram criadas, inclusive, para tratar essas pessoas que sofrem, viu? Eles só fingem que não se importam, mas no fundo, quando batem a porta de casa, eles, do apartamento, né, ou da casa, e eles ficam sozinhos, eles vão lá tomar o uísque, né? Usar as drogas para poder entorpecer essa questão emocional que é tão gritante dentro deles, né? Tem um grito ali, um grito silencioso. Então, como é que a gente vai tratar essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente vai delimitar, a gente vai compreender esse sujeito na sua história, porque toda dor humana é uma dor histórica. Né? Toda dor humana é uma dor histórica, então a gente vai ali entender essa dinâmica, como é que foi a vida dessa pessoa, quais foram as necessidades negligenciadas, as necessidades dessa criança, quais foram as necessidades negligenciadas pela parentalidade, né? E que a gente pode detectar como buraco no meio do peito dele. Detectando esse buraco, obviamente, em todo esse processo, a gente tem que estabelecer um vínculo. De que forma a gente estabelece vínculo com o narcisista, né? É difícil? É difícil, mas não é impossível. A gente estabelece vínculo dando afeto e limites, mesmo dentro do consultório. Então, quando você vai atender um narcisista, você tem que ter uma postura ali, ó, eu sei o que eu tô fazendo. Porque se você vacilar, realmente ele te engole e o tratamento vai por água abaixo. Então a gente acolhe a sintomatologia, o que ele traz como queixa, tô deprimido, por exemplo, né? Vou perder minha mulher, vou perder meu carro importado, vou perder minha empresa, ou vou perder, sei lá, qualquer coisa que me valide externamente como uma pessoa importante, e tô deprimido. Ele vai vir com essa queixa, geralmente vem, eu tô ansioso ou eu tô deprimido. E aí você vai acolher, compreender e pesquisar a sua história. E dentro dessa história, você vai arrumar um jeito, um buraco de conexão. Onde é que você se conecta com o narcisista? Muito provavelmente na criança vulnerável que ele foi. Ah, mas como, né? Esse como é que a gente vai ter que ir aprofundando, não vai dar em 10 minutos para eu dizer exatamente, e até porque também não existe um exatamente, porque cada indivíduo tem uma história diferente e é a partir dessa compreensão que a gente vai encontrar esse buraco, que eu estou chamando de buraco, né? Esse buraco afetivo. E é a partir daí, na reparentalização, que a gente chama de reparação parental limitada em terapia do esquema, que a gente vai começar a tratar essa pessoa. Porque provavelmente ele foi esburacado, né? Ele é um esburacadinho que resultou de um esburacadão aqui, né? De uma parentalidade tóxica, e é nesse contorno, e é a partir desse reconhecimento, desse esburacamento, que a gente vai dando contornos para essa pessoa poder se sentir melhor. Então, a terapia do esquema identifica onde é que essas falhas aconteceram, em que tempo, em que momento da história essas falhas aconteceram, enquanto a psicologia positiva, ela vai reconhecer, vai te oferecer instrumentos para que você reconheça nesse paciente as suas potencialidades, as suas qualidades humanas. Então a gente simultaneamente vai trabalhando com essas duas técnicas, com essas duas teorias da psicologia. Então é por aí. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu te convido para aprender muito com profissionais maravilhosos de ponta no primeiro Congresso Brasileiro de Terapia do Esquema e Psicologia Positiva. Ali você vai entender que movimento é esse, como é que as pessoas estão trabalhando com essas duas teorias. Esse congresso será online,
e acontecerá nos dias 15 e 16 de março de 2024. Você é nosso convidado. Você vai saber mais aqui na descrição do vídeo. Deve ter um link aqui para você se inscrever. Tá bem? Aproveitando e falando de inscrição, aperta aí, me segue e vai lá também, sininho de notificação, para você receber a informação de quando tem vídeo novo. Geralmente toda quinta-feira. Tá legal? Um grande beijo e até!